Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse nosso vídeo a respeito do profeta Ezequiel. E por que o profeta Ezequiel? Porque este é o mês da Bíblia e a igreja está refletindo sobre esse profeta, né? O profeta Ezequiel vai registrar um momento dramático, difícil do povo de Deus, que é um momento de muito sofrimento, com o exílio para a Babilônia. Ao mesmo tempo que temos esse sofrimento, esse trauma na história do povo de Israel, nós também temos um momento de esperança, E assim o povo vai vivendo entre muitos sofrimentos e várias esperanças. Eu sou o diácono Eduardo Sierra, da paróquia São Sebastião, da Arquidiocese de São Paulo, e estamos aqui durante esse mês fazendo esta reflexão importante para que a gente compreenda mais e melhor o profeta Ezequiel. E aliás, todos nós somos profetas. Mas vamos começar rezando, porque quem não reza vira bicho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus de amor e bondade, envia teu Santo Espírito e abençoai cada um de nós para que possamos compreender mais e melhor a mensagem salvadora da Bíblia, a mensagem salvadora desse profeta Ezequiel, que traz essa esperança a seu povo. Que possamos também nós assumirmos, no meio de tanto sofrimento no mundo, assumirmos a nossa missão de dar esperança, alegria e vida ao povo através da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então nós vamos fazer essa reflexão aqui, né? Estaremos às segundas-feiras realizando esse aprofundamento, realizando esse mergulho no profeta Ezequiel. A Bíblia, né? Esse é o mês da Bíblia e a Bíblia é um livro, antes de mais nada, de sabedoria. No Antigo Testamento nós temos livros sapienciais. Jesus Cristo, né? Ele, por sua natureza, tem a sabedoria em si mesmo, né? Maria é a sede da sabedoria, né? Maria que recebe a sabedoria de Deus, a encarnação do Verbo em seu ventre. Então a Bíblia, ela tem alguns objetivos, né? A Bíblia, ela nos ajuda, nos instrui melhor a respeito da vida e do caminho para a vida eterna. A Bíblia, ela também serve para nos corrigir. Muitas vezes precisamos de correção ao longo da vida para que possamos ajustar ali de alguma maneira, ajustar as nossas ações, né, de acordo com o projeto de Deus. E assim ajustados, assim de uma certa forma, nos conformando, né, ao que Deus projetou para o ser humano, né, nós vamos vivendo mais e melhor, com mais sabedoria para nos relacionarmos uns para com os outros, com mais sabedoria para tomarmos decisões, com mais sabedoria para vivermos de uma maneira mais amena, de tal maneira que os desejos aí do mundo, às vezes desejos de poder, desejos de likes, desejos de sobressair de alguma maneira, a gente consiga trabalhar isso melhor dentro de cada um de nós, né? Também a Bíblia vai nos ajudando a ter mais saúde, né? Saúde física do corpo, né? Saúde espiritual também e até mesmo saúde psicológica, né? Essa dimensão psicológica, o ser humano é todo, né? Ele é multifacetado, ele é complexo, e muitos traumas que trazemos às vezes de infância ou de experiências negativas, nós podemos revisitar esses traumas, podemos reavaliar esses traumas olhando para a Bíblia
a gente vai, de uma certa forma, lidar melhor com eles. Então, a Bíblia tem todas essas funções, esses objetivos, além de um objetivo maior, que nos mostra o caminho da salvação. Todo o Antigo Testamento, inclusive o livro de Ezequiel, vai nos apontar para esse Jesus, quando nos fala sobre uma nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança no sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente vai ver aí ao longo desse mês, né? Vendo vários aspectos, várias questões aí a respeito do livro de Ezequiel. Então toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a salvação, já anunciado no Antigo Testamento. Então, vamos, sem mais delongas, avançar aí nesses nossos slides aí, esses encontros bíblicos a respeito do livro de Ezequiel. Tem aqui uma figura aqui, mostrando aí é o que eu falei, né, de iluminar, de dar esperança, a ação do Espírito, né, que vai nos instruindo, o Espírito que vai, de uma certa maneira, fazendo com que a gente enxergue mais e melhor a realidade e possa, né, aqui tem uns ossos aqui, né, os famosos ossos ressequidos, né, tem uma caveirinha aqui no canto de pessoa morta, já os ossos, né, os restos mortais, e mostrando aí como a gente pode avançar e de tal maneira que a gente não viva como se estivéssemos mortos aqui e tenhamos vida plenamente, como o próprio Jesus Cristo nos disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude. João 10:10, famosa passagem ali, né? Mas antes de mais nada, vamos entender rapidamente aqui porque esse é o mês da Bíblia, né? Porque setembro a igreja nos determinou esse mês para que aprofundássemos mais e melhor esse encontro com o texto sagrado. Mas não é o ano inteiro que a gente deve ler a Bíblia, que a gente deve compreender mais e melhor, que a gente deve saborear o texto sagrado, que a gente entre em interação de tal maneira que ele converse comigo, que ele fale comigo e eu consiga tirar o melhor para a minha vida pessoal. É o ano inteiro. Mas o mês de setembro, de uma maneira especial, a igreja escolheu para essa reflexão, né? E por que o mês de setembro? Porque nós temos o dia de São Jerônimo lá no dia 30 de setembro, né? O dia em que São Jerônimo ele foi glorificado. E a igreja sempre celebra essa glorificação exatamente na morte do santo e na nossa também. É o momento da passagem da Páscoa, da glorificação do ser humano, depois de toda a sua trajetória, que a gente sempre espera que seja boa, que tenha produzido frutos, que tenha colaborado com as pessoas de tal maneira que você faça a diferença na vida das pessoas e torne as pessoas mais felizes, mais alegres e de tal forma que as ajude também nesse caminho da salvação, né? Então, o nosso querido São Jerônimo aqui, ele nasceu em 340 e morreu em 420 depois de Cristo, aos 80 anos aí. Aqui temos uma pequena questão aí do Papa Damaso I. O que aconteceu? Nessa época, então, olha que nós estamos falando aqui, tá? Nós estamos falando no século IV ali, né? Então, existiam muitas versões da Bíblia, versão como traduções. Por quê? Originariamente, a Bíblia está escrita em hebraico, do Antigo Testamento, com algumas exceções aí em grego, e também escrita em grego no Novo Testamento, totalmente em grego no Novo Testamento. E na Itália ali, né, o Papa queria uma versão para o latim, para a língua latina, né,
e que pudesse ser estudada. Por quê? Porque existiam várias traduções, um traduzia de um jeito, outro traduzia do outro, e aí as pessoas iam compreendendo a Bíblia ali, de tal forma que às vezes existia alguns conflitos na hora de interpretar nessas traduções. E o Papa, né, que é essa figura da união, né, da unidade da igreja, falou, não, nós temos que, porque senão fica difícil, a gente fala para o povo de um jeito, outro fala para o povo do outro, a respeito do mesmo assunto, e isso gera um certo descontentamento, e as pessoas ficam um pouco perdidas como explicarmos o texto sagrado. Então, o Papa Damaso falou, bom, vamos fazer uma nova versão e que seja seguida essa versão por todos, né? Deixa eu me hidratar aqui, porque... de maneira que essa versão seja seguida por todos. E então, o Papa Damaso convida, né, um grande especialista em língua, né, em linguística, né, de grande cultura, que era Jerônimo, né, um grande especialista. De tal maneira que ele traduzisse através dos originais gregos, dos originais em hebraico, traduzisse para o latim. Imagine o tamanho da Bíblia, imagine a dificuldade, o imenso desafio que o nosso querido Jerônimo empreendeu, né? E começou traduzindo o Novo Testamento do grego e também uma parte ali dos Salmos. Mas ele precisava compreender melhor o hebraico, né? E principalmente o hebraico antigo, onde existiam várias nuances ali para compreender dentro da cultura judaica o significado de algumas palavras, de algumas expressões, de tal maneira que ele fosse o mais fiel possível nessa tradução para o latim, né? Para o latim. Ele foi auxiliado por duas mulheres. As mulheres sempre têm essa participação muito importante na igreja, né? Não só na igreja hoje, mas ao longo dos séculos. Nós estamos falando aqui do século IV, né? Século IV ali. Século IV ao século V, né? Essas mulheres foram Paula, né? E a sua filha Eustáquia, ou existem algumas traduções que falam em Eustóquia. Já viram que esse negócio de tradução, até hoje ainda a gente, mas são pequenos detalhes, né? Não é assim uma coisa tão gritante como era na época do Papa Damaso I, né? E a partir desse longo trabalho, né, foi criada aí a Vulgata, chamada Bíblia Latina. Se a gente olhar na nossa Bíblia, né, nas Bíblias aí em geral, eles falam ali no rodapé, muitas vezes fala assim, tradução da Vulgata, como São Jerônimo traduziu a Bíblia, né, como Jerônimo traduziu. Hoje, então, o que a gente faz? Hoje, as nossas Bíblias, as que nós temos em casa, nas livrarias, etc., essas diversas versões, elas utilizam os originais em hebraico, em grego, também utilizam da Vulgata. Por quê? Porque aqui está uma base de conhecimento dos primeiros séculos, né, da compreensão a respeito da Bíblia, a respeito da nossa fé. Então nós temos aí essa Vulgata. Bom, esse mês da Bíblia, né, além de ser questão do dia 30 de setembro, que é o dia de São Jerônimo, nós também temos essa origem lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, em 1971, no Jubileu de Ouro da Arquidiocese, quando Dom João Rezende Costa, né, ele pede até ali, com a participação das irmãs paulinas, né, ele pede que a gente faça no mês de setembro, né, um evento a respeito da compreensão melhor da Bíblia.
E a cada ano a gente lê a gente pega algum livro para a gente se aprofundar e assim a gente possa, o povo de Deus possa compreender mais e melhor a Sagrada Escritura. Então, de 71 até 85, em 85, a CNBB falou, olha, essa ideia é muito boa, e a Arquidiocese de Belo Horizonte já vinha trabalhando isso com bons resultados. Então a CNBB, ela propõe para todas as dioceses, né, que se faça o mês da Bíblia em setembro, né, né? É claro que aqui está escrito propõe. Por quê? A CNBB poderia impor, falar, não, todas as dioceses do Brasil devem celebrar, devem fazer eventos a respeito do mês da Bíblia, em setembro. A CNBB pode impor? Claro que não, é a conferência dos bispos, né? Ali se estuda, etc. Olha, é muito bom, tem bons resultados, etc., de tal maneira que os bispos e as dioceses, a partir dessa proposta, vão incorporando essa questão do mês da Bíblia, certo? Então, hoje é comemorado em vários países da América Latina, né, em vários países da América Latina, aqui do nosso continente, e também da África, né? A Europa ainda não encampou, a América do Norte também não, Oceania, as igrejas ali do Oriente, né? Porém, muitas igrejas então da América Latina e África, elas já aderiram a essa ideia do mês da Bíblia, né? Que nasceu aqui no Brasil, mas teve seu embrião ali, ali em Belo Horizonte em 1971, ok? Então é isso aí, é por isso que nós celebramos o mês da Bíblia. Vamos lá que... por que escolheu Ezequiel? Por que se escolheu Ezequiel? Como todos sabem, em 2025 nós teremos um ano jubilar. Todos sabem não, muita gente já sabe, né? Quem acompanha um pouco melhor assim os passos, né, da igreja e do Papa, nós teremos o ano jubilar, né? Tivemos no ano 2000 anos, né, do nascimento de Cristo, e depois mais 25 anos, tá certo? Então jubilar, né? Como se fosse aí a questão da prata, né? Jubileu de prata, vamos dizer assim, não precisamente, porque temos mais 2000 anos ali, né? E ele foi escolhido, tendo em vista a preparação para esse ano santo aí de 2025, onde teremos aí vários eventos, né? Que terá como tema a esperança. Então, esse 2025, né? O Papa escolheu o tema a esperança. Certamente não é à toa que escolheu esperança, porque o mundo está um pouquinho assim, em reviravolta, um pouco transtornado, um para um lado, outro para o outro, guerra, ameaça de guerra generalizada no Oriente Médio, né, onde parece que vários momentos onde parece que a guerra ali vai escalar, né, vai aumentar ali, envolvendo outros países, etc. Mas é um momento que precisamos de esperança. O ser humano está meio perdido, tem muita droga, tem muita... né, a internet é um lugar muito bom, que tem muita coisa boa, mas onde as pessoas também ali vão se perdendo muitas vezes, né, seguindo pessoas que duvidosas, né, com objetivos duvidosos. Então é um momento muito interessante sobre esperança, né? E é por isso mesmo, né, já que o principal objetivo de Ezequiel é a esperança, refletir sobre o sofrimento e dar esperança à comunidade judaica no exílio da Babilônia, se escolheu Ezequiel. É um livro denso, eu tentei tirar assim o conteúdo assim, de tal maneira que a gente não se perca, né? Porque
a gente fazendo esse vídeo aqui. Se eu fosse entrar em muitos detalhes, a gente se perderia um pouco e é difícil, as pessoas veem no celular, etc. É uma mídia diferente, né? Mas que aponta para a Sagrada Escritura de tal maneira que a gente possa avançar aí na Sagrada Escritura, né? Avançar na Sagrada Escritura. Mas é isso aí. Então vamos ver. A gente ouve tantas vezes, né? Nas missas, né? O exílio na Babilônia, Nabucodonosor, como a coisa aconteceu, os traumas, como foram levados, etc., aquele sofrimento todo, Israel, Judá completamente destruída. Então a coisa foi assim, bastante traumática. Ao mesmo tempo, todo trauma, né, a gente pode achar alguma coisa ali de bom. Não que a gente vá fazer apologia à dor e sofrimento, mas a gente pode pegar um sofrimento e transformar aquilo e repensar muitas coisas, como aconteceu ali, onde eles repensaram a relação deles para com Deus, né, que tinha se perdido um pouco ali. E nós vamos ver por que se perdeu. E é muito bom a gente olhar lá atrás para a gente não cometer os mesmos erros, né? Os mesmos erros. Então é isso aí. Vamos lá. Eu falei que eu sou o Diácono Eduardo, né? Falei no começo. Sim. A frase-chave aí é: porém em vós meu espírito, que é o lema do mês da Bíblia de Ezequiel. Porém em vós meu espírito e vivereis. Porém em vós. Quem é que está falando aqui? É claro, quem está falando aqui é Deus. Porém em vós meu espírito e vivereis. Vamos buscar lá na filosofia, que é exatamente pensar a partir da negação. Isto é, se nós não tivermos dentro de nós o Espírito de Deus, ao invés de vivereis, podemos dizer o quê? Morrereis. Sem Deus, a vida não tem sentido e o próprio ser humano definha e morre, e se desequilibra, né? Então esse é o lema do mês da Bíblia aqui de setembro de 2024. Então, contexto histórico e político. O livro de Ezequiel é uma obra rica em simbolismo, então tem muito simbolismo, é a manifestação de Deus de maneira grandiosa, né? Ezequiel tem visões assim a respeito de Deus, Deus descendo, resplandecente, então ouro, então pedras que brilham, etc., querubins, 4 querubins batendo asa, etc., a grandeza de Deus, né? Então ele tem muito simbolismo aí, e também profecias. Foi escrita num período dramático, como eu já falei, de Israel. E aqui esse período dramático eu coloquei que Deus com D maiúsculo, né? Versus Deus com D minúsculo. E por que eu coloquei isso? Porque naquela época se achava que Deus era um Deus sedentário. O que é um Deus sedentário? Que não vai para a academia, que não faz exercícios. É esse Deus? Né? Não, na verdade, naquela época se achava que Deus era um Deus do lugar. Então, e a gente percebe, né, uns resquícios disso quando se fala um pouco o Deus da Babilônia, o Deus do Egito, o Deus de Israel. Era assim como se Deus fosse um Deus de cada povo. Então aquele povo tinha o seu Deus com as suas características, isto é, com a sua teologia, com a sua compreensão a respeito da ação de Deus na vida humana para aquele povo. Então, cada um, os maias aqui, também tinham a sua teologia, o seu Deus, a maneira como eles compreendiam e interpretavam
quem era Deus e a sua ação na vida dos seres humanos. Também os indígenas, enfim, tivemos aí essa questão. E aí, qual que é o trauma aqui? Qual que é o trauma, a questão dramática aqui? É que quando um povo se insurgia contra outro povo, né, ele e ganhava. Veja, se o Deus é lá da Babilônia, tá certo? O Deus Baal, né? Se aquele Deus se insurgisse contra um outro Deus, da Síria, por exemplo, e ganhasse, na verdade, qual era a interpretação? Ah, o Deus da Babilônia é mais forte do que o Deus da Síria, do outro povo. Né? Era uma interpretação assim, em que você acreditava, botava todas as suas fichas no seu Deus, acreditava que ele é o Deus mais forte, mais poderoso, porque ele é o meu Deus. Né? Então, só que Deus, o Deus de Israel, que a gente chama de Israel, seguindo essa tradição, né, do Deus aí que tem aí essa questão sedentária que a gente chama na teologia, né? Então esse Deus de Israel, ele já tinha se revelado lá. Era o Deus do quê? É o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? O Deus da luz, fez-se a luz, está lá no Gênesis. Façamos a natureza, o firmamento, né? Os seres vivos, né? Façamos também o ser humano, o Deus criador que criou o ser humano inteiro. Então, esse Deus aqui de Israel é o Deus único, né? É o Deus único, e que eles cansaram de falar, o Deus único e verdadeiro, né? De tal maneira que esse Deus único e verdadeiro, se ele criou todas as coisas, ele tirou o seu povo lá do Egito, do faraó, debaixo das mãos do faraó, tá certo? Abriu o Mar Vermelho, fez tudo aquilo lá. Esse Deus é poderoso. Como é que vem o Nabucodonosor lá da Babilônia com o seu deusinho, tá certo? Vem e pega a gente, que esse nosso Deus não é tão forte, por que ele não nos protegeu? Né? Então é isso que nós vamos dar uma olhada. Isso causou um trauma teológico, isto é, a respeito da concepção do povo de Israel e o seu Deus. Mas espera aí, então o nosso Deus, ele não é tão forte assim, que ele não nos ajudou? Mas será que o motivo da Babilônia, Nabucodonosor, ter invadido Israel, não seriam outros? E é isso que eles começam a refletir. Será que eles não tinham se afastado de Deus, virado as costas para Deus? E aí a gente vai começando a ver que, opa, tem outra coisa aqui. Então essa concepção a respeito do Deus, um Deus daqui, outro Deus de lá, e a briga entre os deuses e o povo está ali no meio, e a briga, quem ganhar é porque o Deus é mais forte, não é bem assim. Não é bem assim. E eles vão fazer então uma releitura da história e da relação com Deus. E teremos, olha, só para terem uma ideia, os 5 primeiros livros, que a gente chama de Pentateuco, né? Lá o Gênesis, Êxodo, etc., eles foram, a escrita final do Gênesis foi feita exatamente depois do exílio da Babilônia. Os livros sapienciais, a maior parte dos livros sapienciais, depois do exílio da Babilônia. Inclusive Jó. Existia lá uma história a respeito do homem que perdeu tudo e tal, mas Jó, enquanto nós temos hoje, foi após o exílio da Babilônia. Tá certo? Então nós temos ali um aprofundamento a respeito da ação de Deus e compreensão de Deus. Para se ter uma ideia, a ideia de ressurreição começa exatamente
aqui. Porque antes se achava que não tinha ressurreição. Morreu, morreu. Qual é o legado que eu deixo? Os filhos. Os filhos que receberiam a herança e o seu nome seria perpetuado a partir dos filhos. A partir do exílio da Babilônia, vai se compreender melhor que, opa, peraí, tem mais coisa aqui e eu posso continuar vivendo a partir da minha fé e a partir da ação de Deus que deve me ressuscitar, mas é uma visão ainda precária, porque a ressurreição só ocorre através do primogênito. Quem que é o primogênito? Jesus Cristo. Vai demorar mais 500 aninhos aí para que isso ocorra, né? Bom, para entendermos a mensagem do profeta, é fundamental compreendermos a realidade em que estava envolvido. Então, para que a gente entenda aquele momento da invasão e as consequências, é preciso entender um pouco como é que eles estavam espiritualmente, como é que era a relação entre eles, a questão da justiça e injustiça, a relação com Deus. Como é que era isso, né? Para que a gente entenda até por que eles foram invadidos e por que eles passaram por tanto sofrimento. A gente fala assim, mas quer dizer que eles passaram sofrimento lá atrás, né? Será que tem alguma coisa a ver comigo também? Será que se eu estiver numa relação mais íntima com Deus, essa proteção de Deus não é mais ampla quando eu estou em comunhão com Deus e as coisas externas dificilmente vão me pegar? Isso não significa que quem é justo não possa passar pelo sofrimento, ou da doença ou da injustiça. Claro que pode. Mas eu estarei mais forte ou para enfrentar a injustiça, ou para enfrentar a doença, ou para enfrentar de alguma maneira o sofrimento. Estarei com mais vitalidade, com mais vida, né? Já que esse Deus é o Deus da vida. Vem para que todos tenham vida e vida em abundância. Um período eu coloquei bem saliente aqui, um período de prosperidade e desafios. Prosperidade. A prosperidade é bom? Claro que é bom. A gente vive melhor. Mas a prosperidade também traz algumas tentações. Na medida em que gozamos de grande prosperidade, né? Bens, né? Tesouros, como eles viviam naquele período, tinham vivido até então um pouco antes ali, naquele período, você começa a achar que, bom, eu não preciso me esforçar tanto, não preciso estudar tanto, eu tenho bastante como viver bem, como meus filhos viverem bem. E assim Israel foi relaxando um pouco, relaxando até na questão da segurança, foi relaxando também porque com essa prosperidade a antiga justiça, né? Porque quando nós temos a antiga aliança, se fala no pobre, na proteção do pobre, né? Da viúva, do órfão, né? Então, cuidado, porque a sociedade, de uma certa maneira, provoca desigualdade social. Então, é preciso que a gente não se esqueça dos mais frágeis, dos fragilizados. E isso vai fazendo também com que o grupo, a sociedade, se fortaleça enquanto nação, né? E aí eles começaram a deixar um pouquinho os ensinamentos do Antigo Testamento de lado, e a partir daí começa a haver um enfraquecimento também espiritual, né? Aquela força espiritual interior vai se deteriorando, né? Vai ficando mais frágil, mais fraca, né? Então, antes da conquista babilônica, o povo de Israel vivenciou um período marcado por altos e baixos, tanto em termos políticos quanto religiosos, né?
a relação com Deus foi ficando um tanto quanto, né? Será que eu preciso tanto fazer algumas orações? Será que eu preciso ficar pensando muito em Deus? Tem tanta coisa boa para a gente curtir por aqui, não é verdade? Né? Ainda aqui, continuando, Judá antes da invasão babilônica. A vida dos israelitas era profundamente influenciada por suas crenças monoteístas e pela relação com Deus, como descrito no Antigo Testamento. Então veja, tradição, eles tinham a tradição, né? A tradição do povo de Israel, da libertação, das festas, né? E as festas, elas eram, né, as festas das tendas, para lembrar que você teve 40 anos no deserto lá e morou dentro da tenda, com toda a precariedade de uma tenda, sem os benefícios, de viver numa casa onde você tem ali acesso à água, etc., plantar, uma situação ali nômade, né? Situação nômade. As crenças monoteístas, que é acreditar em um só Deus, teísta, né? Teísta, um só Deus, né? Até hoje, as grandes religiões monoteístas, nós temos o judaísmo, que continua aí ao Deus, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó, que também é o nosso Deus, nós somos filhos de Abraão, né? Também o Islã, né? O islamismo também tem um Deus que é o mesmo Deus nosso e também são filhos de Abraão. E o cristianismo, onde nós temos também a nossa fé em Deus, Deus Pai, que o próprio Jesus Cristo nos ensinou ali, essa ligação com Deus, tá certo? Muito bem, deixa eu ver mais um slide aqui, para a gente depois continuar no próximo encontro. Vamos falar um pouco sobre a questão da terra. Como é que era a terra, a relação deles com a terra? A terra era uma graça de Deus. Quem foi que criou todas as coisas? Foi Deus. Se está com você, você pode se dizer assim, eu sou o dono, eu faço o que eu quero. Veja, a terra, quem criou foi Deus. Se você está com ela por algum motivo, você recebeu isso em herança, mas veio de Deus. Vamos ver essa relação com a terra, né? Considerado um presente divino, e a sua fertilidade era essencial para a subsistência do povo. Quem dava essa fertilidade era a origem da fertilidade de Deus. Deus é que promove a vida. Você planta a sementinha lá na terra, rega um pouco, aí começa a nascer uma folhinha, nasce um caule, etc. Aí produz fruto, e aí você se alimenta, né? Essa fertilidade vem do próprio Deus, né? Que criou todas essas coisas. De tal maneira que você não deveria vender a terra. Porque quando você vende a terra aos antepassados, as pessoas, os seus antepassados estão enterrados nas suas terras. Então era inadmissível você vender a terra com seus pais, seus avós, toda a sua história que está ali. Você fala, não, vou vender isso aqui, né? Existiam tinha gente que por algum motivo poderia perder a terra, né? Por dívidas, etc. Tal, tanto que deveria ter um ano jubilar a cada 50 anos, onde a terra deveria ser devolvida para o antigo dono. Então, a pessoa tinha dívida, etc, etc. Bom, então você fica com a terra aí por 50 anos e depois essa terra, depois você tem que devolver para os meus descendentes, né? Então eles tinham uma relação com a terra como um espaço sagrado. Quando Nabucodonosor ele invade Judá, que é a parte do Reino do Sul, eu vou explicar no próximo encontro essa diferença. Se eu esquecer, vocês me avisem e mandam uma mensagem. Quando ele invade ali, também está
tomando conta dos antepassados que estão ali, daquele presente de Deus que tinha sido a terra que foi dada a eles, a chamada Terra Prometida. Lembra lá de Moisés? Todo o percurso que eles fizeram para a Terra Prometida lá. Então era inadmissível você transacionar com a terra que você tinha. Alguns faziam, davam um jeitinho, uma parte e tal, mas tinha essa lei. A família era a unidade fundamental da sociedade e os laços de parentesco eram muito fortes. Então, tinha a questão patriarcal do clã, né? Clã era, você tinha lá o grande patriarca, né, que congregava a família, né? Família toda ali. Então tinha primos, sobrinhos, que era todo da casa de fulano, da casa de Davi, tá certo? Então é toda a parentela ali que de alguma maneira eram irmãos. Por isso que depois a gente vai ver lá com Jesus, quando ele fala assim, sua mãe e seus irmãos estão aí. É que era sempre a família, então os primos, etc., todos se consideravam geneticamente da mesma família ali, tinha essa questão genética e essa questão de estarem juntos e pertencerem à mesma família e de alguma maneira eram irmãos, né? Tinham essa questão do sangue muito forte. Tá certo? Então, para não cansá-los muito, eu vou encerrar esse momento aqui e esse momento para que a gente, no próximo encontro, a gente continue com essa, vamos entrar nessa questão das invasões estrangeiras aí, que a gente possa fazer com que a gente passe para o assunto seguinte aí. Nós estamos prevendo aproximadamente 5 encontros, ok? Então vamos rezar, vamos finalizando rezando. Deus de amor e bondade, nós os agradecemos pela vossa presença no meio de nós, de tal maneira que possamos participar mais e mais da vossa palavra e que ela enriqueça os nossos corações, o nosso espírito e nos fortaleça a cada instante, a cada dia. Continuaremos unidos à Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo encontro.